Olá pessoal, estamos aqui gravando a aula 3, Introdução à Condução Térmica, que também é conhecido como difusão de calor. Nessa aula, a gente espera desenvolver um entendimento mais profundo da lei de Fourier, quais são suas origens, que forma ela tem em diferentes geometrias, como sua constante de proporcionalidade, que é a condutividade térmica, depende da natureza física do meio. Um outro objetivo também é desenvolver, a partir dos princípios básicos, a chamada equação de calor, que é uma equação geral. Ela governa a distribuição de temperaturas no meio. É a solução dessa equação que fornece conhecimento da distribuição de temperaturas, que depois vai poder ser usada com a lei de Fourier para determinar um fluxo térmico. Uma primeira coisa, a gente pode dizer que a lei de Fourier ela é fenomenológica. Ela foi desenvolvida a partir de fenômenos observados, ao invés de ter sido derivada a partir de princípios fundamentais. Então a gente vai ver que a equação da taxa ela é baseada em uma vasta evidência experimental, várias tentativas e erros. Então a gente vai ver que a transmissão de calor ela vai ocorrer partícula a partícula, somente através da agitação molecular e do choque entre as moléculas do meio. A gente vai ver também que a condução térmica é um meio de transmissão de calor característico dos meios estacionários. Então aqui a condução de calor ao longo de uma barra, onde esse calor foi propagando molécula a molécula até chegar no comprimento final da barra. Então agora a gente vai ver como é que se deu a construção da equação da taxa de calor ou equação da taxa de condução, também pode ser equação da taxa de difusão térmica. Então podemos imaginar aqui um bastão cilíndrico de um material conhecido. Essas superfícies laterais elas são isoladas termicamente e as faces são mantidas a temperaturas diferentes. Sendo T1 maior do que T2, a gente tem um fluxo de calor na direção do eixo X, na direção em sentido que cresce o eixo X. E é esse fluxo de calor que vamos tentar determinar. Ele vai depender da variação de temperatura desse cilindro e também do seu comprimento na direção X. Então, inicialmente, a gente vai imaginar que essa variação de temperatura e esse comprimento do cilindro são constantes. E vamos inicialmente variar sua área transversal. Ao fazer isso, a gente verifica que o fluxo de calor é proporcional à área transversal do cilindro. Da mesma forma que mantendo ΔT e A constante, foi possível observar que o fluxo de calor era inversamente proporcional ao comprimento do cilindro. Mantendo o comprimento e a área constante, a área transversal, foi possível observar que o fluxo de calor era proporcional à variação em temperatura sofrida pelo cilindro. Mantendo constante a área transversal do cilindro, a variação em temperatura e o seu comprimento, os cientistas chegaram à conclusão que o cilindro era proporcional ao tipo de material, uma vez que cada material que era utilizado apresentava um fluxo de calor diferente. Daí foi possível chegar nessa equação de proporcionalidade do fluxo de calor com uma constante característica do material, a área transversal do material, a variação em temperatura sofrida pelo material e o seu comprimento. Essa constante K ela é conhecida como condutividade térmica e vem a ser uma importante propriedade para o material. Se levarmos essa expressão ao limite quando ΔX tende a zero, a gente chega na equação da taxa de transferência de calor, que é essa daqui. Então aqui nós temos a taxa de transferência de calor por condução, onde a sua unidade é o watt, e aqui nós temos o fluxo de calor ou fluxo térmico, onde a sua unidade é o watt por metro quadrado. Observa que a taxa leva em consideração a área na qual o calor está atravessando e o fluxo térmico não leva em consideração a área na qual o calor está atravessando. Então podemos dizer que Qx, duas linhas, que é o fluxo térmico, é igual a taxa de calor na direção x dividido pela área. Vale ressaltar que esse sinal menos ele vai indicar que o calor transferido é sempre no sentido da diminuição da temperatura. Então, o calor ele vai sempre no sentido da temperatura de maior valor para de menor valor. Então, se a gente puder reconhecer que o fluxo térmico é uma grandeza vetorial, a gente vai poder escrever um enunciado mais geral para a equação da taxa de condução, que é dessa forma aqui, onde a gente tem a constante de condutividade térmica e o gradiente de temperatura, onde o gradiente de temperatura leva em consideração as coordenadas x, y e z.
Então, esse vetor fluxo térmico vai poder ser decomposto em componentes, né? De tal forma que, em coordenadas cartesianas, a gente vai ter essa expressão aqui. O fluxo térmico total é igual ao fluxo térmico na direção x, mais o fluxo térmico na direção y, mais o fluxo térmico na direção z. Logo, a gente tem que Qx é igual a menos K dρt dρx. O fluxo na direção y é menos K dρt dρy. E o fluxo térmico na direção z é igual a menos K dρt dρz, que são as derivadas parciais. Vale dizer também que cada uma dessas expressões aqui, elas relacionam o fluxo térmico através de uma superfície ao gradiente de temperatura em uma direção perpendicular à superfície. Outra coisa importante que a gente já pode adiantar é que a condução vai ocorrer em um meio isotrópico. Nesse meio isotrópico, o valor da condutividade térmica é independente da direção da coordenada. Está aqui o que eu acabei de falar. Então, as propriedades térmicas da matéria, elas são importantes porque, para a gente usar a lei de Fourier, a condutividade térmica do material deve ser conhecida. E essa propriedade, ela vai ser classificada como propriedade de transporte, pois ela vai fornecer uma indicação da taxa na qual a energia é transferida pelo processo de fusão. Então, está aqui, ó. A lei de Fourier, ela vai ser sempre dependente da condutividade térmica do material. E observa que o K ele é maior nos sólidos do que nos líquidos e do que nos gases. Isso aqui é interessante. Ó. Definições similares são associadas às condutividades térmicas nas direções Y e Z. Porém, para o material isotrópico, a condutividade térmica é independente da direção de transferência. Então, a gente vai ter Kx igual a Ky igual a Kz, que é igual a H. Independe da direção. Então, aqui a gente pode ver ó, a condutividade térmica nos gases, nos líquidos e nos sólidos. A gente pode ver que a condutividade térmica de um sólido pode ser mais do que 4 vezes a ordem de grandeza superior a de um gás. E aí a gente vai ver que essa tendência se deve em grande parte à diferença no espaçamento intermolecular nos dois estados. Nos gases as moléculas estão muito bem afastadas e nos sólidos elas estão compactadas. Para a gente entender essas propriedades térmicas no sólido, a gente vai ter que ter uma visão moderna dos materiais. Lembrando que um sólido, ou material, ele é composto por átomos. No sólido, os elétrons e os átomos estão num arranjo periódico chamado lattice, que é isso aqui, é a rede cristalina. Devido a esse arranjo nos sólidos, o transporte de energia vai poder ocorrer de dois modos. A migração de elétrons livres e as ondas vibracionais nos lattices, essas linhas imaginárias aqui. Aí, quando visto como um fenômeno de partícula, os quanta de vibração do lattice são chamados de fônons. Essas linhas que vibram aqui são chamadas de fônons. Em metais puros, a contribuição dos elétrons para a transferência de calor por condução predomina, enquanto em não condutores e semicondutores a contribuição dos fônons é que é dominante. Aí a gente vai ter que quando elétrons e fônons transportam a energia térmica, levando a transferência de calor por condução em um sólido, a condutividade térmica vai poder ser representada dessa forma. A condutividade térmica de um sólido vai ser igual à sua condutividade térmica devido à ação de elétrons, mais a sua condutividade térmica devido à ação de fônons. Então, em metais puros, a gente vai ter uma contribuição maior de elétrons do que de fônons. Então, esse Ke é muito maior do que o Kf. Já em sólidos não metálicos, a gente vai ter uma contribuição muito maior da condutividade térmica devido à ação dos fônons do que à ação dos elétrons. Para resolver problemas de transferência de calor, a gente vai precisar de várias propriedades da matéria. Essas propriedades são geralmente conhecidas por propriedades termofísicas, e dentre as propriedades termofísicas, a gente tem as propriedades de transporte e as propriedades termodinâmicas. As propriedades de transporte vão incluir as taxas de difusão, como a condutividade térmica, e a viscosidade cinemática também. As propriedades termodinâmicas, por outro lado, a gente vai dizer respeito ao estado de equilíbrio de um sistema, como, por exemplo, a densidade e o calor específico. Esse produto ρCp, densidade e calor específico, ele é comumente chamado de capacidade calorífica volumétrica. Ele vai medir a capacidade de um material de armazenar energia térmica. Então, se a gente pegar a condutividade térmica e dividir por essa capacidade calorífica
volumétrica, a gente vai chegar a uma importante propriedade chamada difusividade térmica. Essa difusividade térmica, ela vai medir a capacidade que um material tem de conduzir energia térmica em relação à sua capacidade de armazená-la. Materiais com elevados alfa, eles podem rapidamente sofrer mudança nas condições térmicas, enquanto materiais com alfa reduzido ou baixo valor de alfa, eles vão responder mais lentamente, levando assim um maior tempo para alcançar o equilíbrio térmico em uma nova condição. Bom, agora a gente vai falar da equação da difusão de calor ou da equação de condução de calor. O objetivo principal de entender essa equação é que ela vai permitir que a gente conheça a distribuição de temperatura, que na verdade representa como a temperatura varia com a posição no meio. Se a gente conseguir descobrir essa distribuição de temperatura, a gente vai poder determinar o fluxo de calor por condução em qualquer ponto do meio ou na superfície utilizando a lei de Fourier. Então, para a gente chegar na equação de fusão, primeira coisa, a gente tem que determinar na superfície, ou seja, no nosso sistema a ser analisado, um volume de controle. Aqui estamos selecionando esse cubo dentro do nosso volume de controle para ser analisado. Para facilitar nossas contas, esse é um volume de controle diferencial, onde ele vai levar em consideração as coordenadas cartesianas dx, dy e dz. O objetivo aqui vai ser identificar os processos de transferência de energia relevantes que estão ocorrendo, substituir as equações das taxas de transferência de calor e, com o resultado, a gente vai ter uma equação diferencial cuja solução para as condições de contorno especificadas vai fornecer a distribuição de temperatura no meio. Como aqui a gente só está tratando da condução de calor, a gente só vai ter um tipo de equação de taxa de calor, que é a da condução de calor. Então, o primeiro ponto agora é ver que a temperatura, por exemplo, se eu olhar para o eixo X, desse lado é maior do que esse outro lado. Então, há um fluxo de calor na direção X da esquerda para a direita. Assim como há um fluxo de calor na direção Y, de baixo para cima, indicando que a temperatura aqui em cima é menor do que a daqui de baixo. E também há um fluxo de calor no plano do quadro, furando para dentro desse plano. Então, diz que a temperatura nesse ponto é maior do que no outro ponto. Então, há um fluxo de calor nesse sentido aqui da direção Y. Uma vez determinadas essas taxas de calor na direção X, Y e Z, a gente vai poder determinar a taxa de transferência de calor por condução nas superfícies opostas, que na direção X é essa daqui, Qx mais dx, na direção Y aparece aqui, Qy mais dy, e na direção Z, Qz mais dz. Essas taxas de calor elas vão poder ser expressas por uma expansão de Taylor. E observa que essa expansão de Taylor, a partir da segunda ordem, a gente tem os termos zerados. Então, ela só leva em consideração a primeira ordem da expansão de Taylor. Então, a gente vê que a taxa de calor na direção X vai poder ser escrito dessa forma, na direção Y dessa e na direção Z dessa outra forma aqui. Então, a gente vai poder dizer que a componente X da transferência de calor na posição X mais dx é igual ao valor componente Qx somada à quantidade pela qual ela varia com x multiplicada por dx. Ainda podemos perceber que aqui dentro do volume de controle diferencial, a gente tem um termo associado à geração de energia térmica, que é esse EG, aqui em cima. Q ponto é a taxa na qual a energia é gerada por unidade de volume do meio. Então, é watt por metro cúbico. A gente também sabe que ainda pode ocorrer variação na quantidade de energia interna térmica armazenada dentro desse volume de controle diferencial. Isso aqui vai se referir à energia acumulada dentro do volume de controle diferencial. Onde esse termo aqui, ρCp, que a gente viu anteriormente, capacidade calorífica volumétrica, vezes a derivada parcial da temperatura em relação à derivada parcial do tempo, vai formar a taxa de variação com o tempo da energia sensível do meio por unidade de volume. Vale ressaltar que a energia gerada e a energia acumulada representam processos físicos totalmente diferentes. A geração da energia é a manifestação de algum processo de conversão de energia
envolvendo de um lado energia térmica e de outro alguma outra forma de energia, como por exemplo energia química, elétrica ou nuclear. Por outro lado, esse termo aqui representando ao acúmulo de energia, ele vai representar a taxa de variação da energia térmica acumulada pela matéria. Bom, agora que definimos as energias envolvidas no volume de controle diferencial, a gente aplica o balanço de energia, a conservação de energia. Então, a gente vai ter que toda energia que entra no sistema, mais a energia gerada dentro do volume de controle diferencial, menos a que sai, é igual à energia acumulada nesse volume de controle diferencial. Então, agora que definimos a conservação de energia naquele volume de controle diferencial, nós vamos determinar cada uma das energias que entra, que saem, que são geradas e as que são acumuladas, para a gente poder chegar na equação de fusão de calor. Então, das energias que entram, a gente tem a taxa de calor no eixo X, a taxa de calor no eixo Y e a taxa de calor no eixo Z. Na saída, nós temos os seus correspondentes em X mais dx, Y mais dy e Z mais dz. Então, é a taxa na saída da direção X, a taxa na saída da direção Y e a taxa na saída da direção Z. Lembrando que essas taxas de saída elas são determinadas pela expansão de Taylor. Lembrando que a partir do segundo termo, elas são zeradas. Então, a gente só trabalha com esses termos aqui da frente. A energia gerada já havia sido determinada, assim também como a energia acumulada. Então, podemos equacionar o nosso balanço de energia. Então, aqui a gente tem o termo da energia que entra, todo o termo da energia que sai, que compreende toda essa faixa aqui. Aqui a gente tem o termo da energia gerada e, por último, o termo da energia acumulada. Vamos aplicar uma álgebra simples agora. Aplicando uma álgebra simples, a gente tem que esse termo QX positivo cancela com esse termo QX negativo. Esse termo QY cancela com esse termo QY negativo. E o termo QZ cancela com o termo QZ negativo. Então, a equação se resume a essa que está aqui em cima. Agora, vale lembrar quem é QX, a taxa de calor na direção X. Pela lei de Fourier, a gente tem que QX é igual a menos K dy dz, derivada parcial da temperatura em relação à derivada parcial do comprimento X. Mesma coisa vai ser para QY e para QZ. Vamos substituir pelos valores que estão aqui embaixo. Então, a gente obtém essa nova equação aqui, substituindo os valores de taxa naquela equação anterior. Se dividirmos cada membro por dx, dy, dz, a gente vai ter esses termos aqui sendo cancelados. E aí a nossa equação se resume a derivada parcial em relação à derivada de x, de k dρ t dρ x, mais derivada parcial em relação à derivada parcial y, de k dρ t dρ y, mais a derivada parcial em relação à derivada parcial de z, k dρ t dρ z, mais o termo da energia gerada e o termo da energia acumulada. Então, pessoal, a solução dessa equação ela vai nos permitir conhecer a distribuição de temperatura em função do tempo no sistema analisado. Uma coisa importante também é conhecer cada parâmetro físico dessa equação. Então, por exemplo, esse parâmetro aqui está relacionado ao fluxo líquido de calor por condução para o interior do volume de controle na direção da coordenada x. Mesma coisa, esse para a direção y e esse para a direção z. Esse termo aqui é a taxa volumétrica de geração de energia térmica e esse último termo aqui é a taxa de variação de energia térmica acumulada no interior do volume de controle. Então, a gente pode dizer, em qualquer ponto do meio, a taxa líquida de transferência de energia por condução no interior de volume unitário, somada taxa volumétrica de geração de energia térmica, deve ser igual à taxa de variação da energia térmica acumulada no interior desse volume. Então, observa aqui, se a gente estiver lidando com uma transferência de calor, onde só ocorra uma dimensão, então esses termos aqui saem, as propriedades sejam constantes, sem geração de energia interna, que seja um regime estacionário, ou seja, onde as propriedades do sistema não se alteram com o passar do tempo, a nossa equação se resume a essa daqui de baixo. Agora, se a gente estiver lidando com uma direção
propriedades constantes, com geração de energia. Então, se tem geração de energia, esse termo aqui ele faz parte. Mas o regime ainda foi estacionário, ou seja, com o passar do tempo não há mudança nas propriedades, a nossa equação se resume a essa daqui de baixo. Se agora nós estivermos lidando com uma transferência de calor em duas dimensões, sem geração de energia e ainda no sistema estacionário, essa para ser a nossa equação. O termo igual a zero é porque esse termo aqui zero é toda vez que o regime for estacionário. Uma coisa interessante, se a gente pegar o ρCp e dividir por K, a gente chega a 1 sobre alfa, que é a difusividade térmica. Só lembrando que a gente viu em slides anteriores que difusividade térmica era igual ao conjunto ρCp, a relação ρCp, dividida pela condutividade térmica. Então, se a gente divide esse termo aqui por K, a gente chega em 1 sobre alfa. Então, nesse último caso aqui, a gente tem uma dimensão, transferência de calor em uma dimensão, não há geração de energia, por isso que esse termo aqui não existe, aqui embaixo. E agora nós temos um sistema transiente, ou seja, com o passar do tempo, as nossas propriedades se alteram. Então, esse termo aqui não foi igual a zero para esse caso, aqui de baixo. E ainda pegamos o ρCp, dividimos pela condutividade térmica, chegamos numa relação com a difusividade térmica. Então, a equação de calor ela também vai poder ser escrita em coordenadas cilíndricas e esféricas. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos a coordenada cilíndrica. Observa que esse operador gradiente aqui, ele vai ser operado em coordenadas cilíndricas. Estão aqui embaixo. A radial, circunferencial e a coordenada axial. E aqui a gente tem a forma geral do vetor fluxo térmico, ou seja, a nossa lei de Fourier, aplicada nas três coordenadas cilíndricas. Então, aqui a gente tem o termo radial, fluxo térmico na direção radial, que a gente tem o fluxo térmico na direção circunferencial e aqui a gente tem o fluxo térmico na direção axial. Só para quem não está lembrando, essa aqui para cima é a direção axial, essa daqui é a direção radial e aqui é a nossa direção circunferencial. Lembrando que esse volume de controle diferencial sai de um volume de controle de um cilindro, tá? Que é esse que está aqui. E aqui a gente tem a representação das coordenadas cilíndricas. Radial, mais uma vez, a circunferencial, a axial, que é essa daqui. Se aplicarmos aquele balanço de energia no volume de controle diferencial, esse volume diferencial aqui, a gente vai chegar na forma geral da equação de calor para a coordenada cilíndrica, que é essa daqui de baixo. Então, igual na coordenada cartesiana, a gente tem aqui o fluxo térmico nas coordenadas cilíndricas. Aqui a gente tem a energia gerada, a componente volumétrica da energia gerada, e aqui a gente tem a componente da energia acumulada. Coordenadas esféricas. Seja cartesiana, cilíndrica ou esférica, tudo se baseia nas energias que estão entrando no nosso volume de controle diferencial, o balanço de energia, e sempre vai ser energia que entra menos energia que sai, mais energia gerada, igual a energia acumulada. Então, aqui a gente tem um fluxo térmico para coordenadas esféricas, que estão os termos das coordenadas esféricas. Aqui a gente tem um fluxo térmico na direção radial. Aqui a gente tem um fluxo térmico na direção polar. E aqui a gente tem um fluxo térmico na direção azimutal. Aí a gente aplica o balanço de energia no volume de controle diferencial e a gente vai ter os termos referentes ao fluxo térmico das energias que entram e saem, volume de controle diferencial. Aqui a gente tem o termo referente à energia gerada e, por último, o termo referente à energia acumulada. O que é importante na hora que vai determinar esse balanço é que o gradiente para uma coordenada angular ele esteja expresso em termos de uma variação diferencial de comprimento do ar. Por último, eu deixo a imagem aí da Glacial Bay, que é lá no Alasca, nos Estados Unidos, um dos pontos visitados e de estudo por geólogo, né, porque representa também uma parte do que era a era do gelo aqui no nosso planeta. Pessoal, grande abraço e nos vemos na próxima videoaula.